governo socialista. À terça-feira, contamos com os comentários de António Vitorino e Pedro Santana Lopes. Muito boa noite a ambos. Boa noite. Dr. António Vitorino, vou começar por si. Está otimista em relação a este novo ciclo que parece começar esta terça-feira com a indigitação, ou direi eu, indicação de António Costa por parte do Presidente da República? Bom, otimista é a minha segunda natureza, portanto, só posso estar otimista. Vai ser um período muito interessante, de certeza absoluta, para comentadores políticos, porque são águas nunca antes navegadas. Acho que poderemos voltar a isto daqui a bocadinho. Acho que talvez o perfil mais interessante é que ainda está tudo com os nervos à flor da pele. E, portanto, ainda é cedo para perceber como é que este tremor de terra vai estabilizar. As placas tectónicas ainda estão a tremer? A ajustar-se. Viram-se, aliás, na lista de declarações que foram feitas durante o dia de hoje. Isto é, à esquerda ainda há quem esteja preso à demora que o Presidente da República teria tido. À direita há uma espécie de jura de fé de que nunca votarão nada, nem mesmo que o Governo proponha que 2 e 2 são 4. E isso não é a atitude correta? Eu acho que isto é o chamado stress pós-traumático, sabe? Isto foi um processo traumático. E a seguir a um trauma, que é uma ruptura, e há aqui uma ruptura, obviamente, isto é, passaram-se à frente várias tradições, criou-se um novo cenário político, um novo ciclo, sem dúvida alguma, um virar de página, se preferir, e, portanto, toda a gente ainda se está a adaptar, mas toda a gente ainda se está a adaptar no rescaldo do impacto anterior. Agora, quando a poeira assentar, eu acho que será a altura dos protagonistas políticos refletirem sobre o que é que querem para o país mais do que o jogo pelo poder. E isso permite-me dizer uma coisa curiosa. Na minha opinião, o que talvez seja mais original nesta situação hoje é que este governo é um governo que tem um apoio à esquerda, mas que tem um perfil bastante moderado na sua composição. A direita está ainda muito ressentida pelos acontecimentos que levaram ao seu afastamento do poder, e o centro está órfão. E, portanto, a questão é saber quem é que percebe que a saída para a sua situação é tentar ganhar o centro. Dr. Pedro Santana Lopes, na leitura daquilo que estava escrito no site da Presidência, o Presidente da República indicou António Costa como Primeiro-Ministro e não indigitou. Faz aqui alguma espécie de leitura ou isto é uma mera questão semântica? Quer dizer, há várias hipóteses. Um erro, que é pouco provável, enfim, no sistema do cavaquismo, se me é permitido o termo, ser de propósito é estranho. Pode ser uma reação. Mas de propósito seria indicar o quê? Quer dizer, eu estou a hesitar porque eu não quero ser intriguista, está vendo? Não me quero pôr a especular, porque acho que já chega disto tudo e, portanto, não quero. Mas, quer dizer, aquele indicar é estranho, porque, de facto, devia ser indigitar. Não é que a Constituição sequer obriga a indigitação. Pronto, mas é o termo utilizado. É o termo utilizado. Eu fui indigitado, mais pessoas foram indigitadas. Aqui é um indicado. Será que é uma manifestação de um certo agastamento que se sabe que existe? Se for, acho que não fica bem. O formalismo deve ser cumprido, aquilo que são os sentimentos pessoais nos titulares de órgãos de soberania tem que ficar para trás. Está bem, somos humanos todos, mas julgo que não deveria ser. Agora, há aqui uma coisa nesta relação destes dias, Presidente, Secretário-Geral do PS, que eu não percebi bem como é que foi. A entrega da lista dos membros do Governo que foi enviada para Belém, depois foi divulgada. Cavaco Silva, ouvi, quer falar ainda com António Costa, ainda não confirmou a proposta que é apresentada do Governo. António Costa não foi lá levar a lista pessoalmente. Pronto, sinceramente, espero que nada disto que estou a querer dizer ou a querer admitir tenha fundamento. E, portanto, tenha sido, de facto, uma manifestação, como quem diz, olha, é a última agora manifestação, pronto, que vou ter de distância. Em vez de indigitar, indico. Sinceramente, acho que não faz sentido nenhum. E, portanto, juridicamente não tem qualquer consequência. Mas Cavaco Silva normalmente, com certeza que se engana, erra, como todos os humanos.
Mas nestas coisas ele não costuma fazer nada por acaso. E, portanto, mas pode ser que tenha sido só um estilo de desabafo que não fica bem, como eu disse. E qual é a sua opinião em relação à reação da direita, no PSD e CDS, que o que vieram dizer foi: muito bem, agora que é indigitado o Primeiro-Ministro, quando precisar de nós, se há uma coisa correr mal, não estamos aqui, depois do que fizeram, e apesar de constitucionalmente possível, não é um governo legítimo. Eu compreendo isso. Eu acho que a questão da ilegitimidade não deve ser mais enfocada. Eu vou dizer assim, e as pessoas da área política a que eu pertenço que não me levem a mal. Enfim, tenho estes anos, procurei compreender e defender, no geral, as políticas do governo de Passos Coelho. Continuo a considerar que foi um bom Primeiro-Ministro e fez um bom trabalho pelo país. É a minha opinião. Agora, acho que está na altura de pôr assim, sabe quando acabam os filmes e vê-se fim, the end. Pois, exatamente, dizer em inglês, acabou. Vamos ver um filme novo, vamos começar um ciclo novo. Porque as pessoas, quer dizer, quer se queira, quer não, é assim. Eu acho que o PSD e o CDS fizeram quase tudo bem na campanha. E o PS fez quase tudo mal. Depois da campanha, acho que foi um bocado ao contrário. Acho que o PSD e o CDS andaram mal naquele período todo das negociações, nas declarações, nas entrevistas. E o Dr. António Costa, na perspectiva dele, fez quase tudo bem. A construir a tal teia de poder que eu falava aqui ao dia, que ele é especialista a construir poder. E é, de facto, a construir e a manter. É por isso também, que aqueles que falam que isto pode ser um fogo fato, eu estou farto de lhes dizer, pensem bem e olhem bem para a pessoa que tem na vossa frente. Porque acho que não é assim algo tão de epifenómeno como se pode pensar. Portanto, eu acho que este tempo acabou quando pergunta a reação. Quer dizer, eu acho que é impossível a pessoa votar contra uma proposta com a qual está de acordo. Não sei como é que se faz isso. Se aparece uma proposta com a qual nos identificamos em absoluto, votamos contra. Acho que é difícil. Portanto, eu acho que é um tempo, como dizia o António, isto é um tempo pós-traumático, isto tem que assentar a poeira. E pronto, acho que todos precisam de uma semana de pausa, respirar fundo. Isto foi muito tenso, muito duro, é compreensível, mas para todos. O país está exausto. Isto ainda não acabou, não. Ainda tem mais uns dias e posse. E, portanto, mas o país, é a sensação que eu tenho em pessoas dos mais variados setores políticos, pronto, acabou o impasse. Se uns não querem ficar em gestão, querem ir para a oposição, então vão. O outro quer ir para o governo, então vai para... Mas pronto, que haja um governo e o governo que governe. Que, ao fim e ao cabo, é o que têm dito os vários candidatos à presidência. Eu penso que a coligação não pode, vários setores da coligação, atacar Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele diz que se deve resolver isto o mais depressa possível, e indicar o governo de António Costa é o que ele quer dizer. E depois a coligação dizer que quer ir para a oposição e, portanto, se quer ir para a oposição é porque tem que entrar outro governo. Se entrar o governo não há mais nenhum. É o de António Costa. Portanto, é clarificar águas. Acho que isto está tudo um bocado confuso, tenso. E agora, com uma semana de respirar fundo, que acho que todos precisam, depois começa o novo filme. Está a ver? Aqui há tempos, olha, foi o Pátio das Cantigas, que um novo realizador levou, não foi o Leonel Vieira. Agora vai ser o Leão da Estrela. Pronto, vamos começar com outro filme agora. Está a ver, o Leão de São Bento, chama-me para casa, o Dr. António Costa é do Benfica, julgou, mas pronto. A sério, este filme já chega. E se não se perceber que este filme acabou, as pessoas estão a falar já para uma sala vazia. Já lá não está ninguém no cinema a ver o filme. As pessoas já foram para a sala ao lado, ver o filme que vai começar agora. E acho que o centro-direita deve pensar nisto, perceber isto, e digo isto com toda a simpatia e cordialidade. Mas é natural. Todos nós, quando saímos de derrotas, temos tendência a ficar a olhar para trás. Mas é proibido conduzir a olhar para trás. Perigoso, quase suicida. Tem que se conduzir a olhar para a frente. Dr. António Vitorino, foi um bom sinal este que António Costa deu logo no dia em que foi indigitado Primeiro-Ministro, ter logo avançado com esses nomes para Belém de todos os ministeriáveis? É um sinal de que estivemos a trabalhar neste tempo todo, estamos a trabalhar, vamos arregaçar as mangas e vamos lá para a tal próxima fase que o Dr. Pedro Santana Lopes falava. Bom, pelo menos é um sinal de que a demora do Presidente da República beneficiou alguém. Deu tempo ao Dr. António Costa para fazer formar, os convites. exatamente, para formar o governo. Portanto, beneficiou disso. De todo modo, eu acho que o problema com que a coligação do PSD e do CDS está confrontada é com uma decisão estratégica que está para além deste epifenómeno. Porque insistir no argumento da ilegitimidade é um argumento moral, mas não leva a lado nenhum. A questão é saber se os cálculos políticos da coligação são de que haverá eleições a curto prazo ou não.
Essa é uma questão muito importante do ponto de vista estratégico. Porque manter a temperatura a um nível tão elevado só pode ser feito por quem esteja a contar com uma chamada às urnas a curto prazo. Assim que o novo Presidente da República tomar posse. Exatamente. O PSD marcou o Congresso agora para 1, 2 e 3 de Abril. Na véspera de começar o tempo em que se pode dissolver. O período a partir do qual pode haver dissolução. Ou seja, a temperatura. Para o próximo Presidente da República, que vai ter um início de mandato bastante atribulado. Eu acho que a questão, não me parece muito previsível que um Presidente da República bata um recorde de dissolução no mais curto espaço de tempo depois de tomar posse, sobretudo se não tiver um pretexto. E também acho que as fragilidades do acordo do PS com a sua esquerda também não se revelarão tão depressa assim, a ponto de criar as condições para uma dissolução. E, portanto, este cálculo estratégico que o PSD e o CDS estão a fazer pode vir a verificar-se ser errado e isso obrigará, a partir de certa altura, a adotarem uma atitude mais razoável no tipo de oposição. Porque nenhuma democracia existe sem governo, mas nenhuma democracia existe sem uma oposição. A oposição é tão necessária ao governo como à democracia, como o próprio governo. Dr. Pedro Santana Lopes, falemos agora das tais exigências que Cavaco Silva fez, o pedido de clarificação de 6 itens a António Costa, na audiência de segunda-feira. E falou-se muito a propósito desse pedido de clarificação do que aconteceu há 11 anos, quando o Dr. Pedro Santana Lopes assumiu o cargo de Primeiro-Ministro, em 2004, e nessa altura Jorge Sampaio também fez algumas recomendações, nomeadamente em relação ao Orçamento do Estado para 2004, para 2005. Há algum paralelo que se possa estabelecer? Sinceramente, quer dizer, há algumas, acho que em poucas circunstâncias eram diferentes. É difícil fazer esses paralelismos. O Dr. Sampaio pôs algumas condições na altura quanto às políticas e com franqueza, como já admitiu, não exigiu nomes de ministros nas pastas que considerou cruciais, mas eu sabia que era bom ele concordar com os titulares da Justiça, Negócios Estrangeiros, Finanças e já não lembro qual era o outro, Defesa, julgo eu. E, portanto, acho que não é igual. As exigências de Cavaco Silva pediu uma moção de confiança, pediu aquela questão da clarificação quanto aos compromissos internacionais, pediu a posição para o sistema financeiro, que, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, curiosamente, criticou. Eu vou dizer assim, eu neste momento eu quase acho, seria tentado a dizer que era a menos criticável, mas houve vários que criticaram, porque é um motivo de grande preocupação e penso que o Presidente deve ter, compreendo que ele tenha essa preocupação, até porque as outras já estavam clarificadas, quase todas. A moção de confiança, por exemplo, há bocado o Francisco Louçã dizia, não foi posta à paz de escolha essa exigência, mas eu acho que o Presidente já devia saber que ele não podia apresentar porque não passava. António Costa pode, se quiser apresentar, porque em princípio não é chumbada, mas depende, mas chumbada não será. Agora, eu também tenho curiosidade, eu gostava de conhecer a carta, gostava de conhecer a resposta, devo dizer, mas não é por curiosidade marota. Do Partido Socialista, que não foi tornada pública. Sim, a carta para o Presidente da República. E devia ter sido tornada pública. Eu acho que é natural que o seja, ou pelo PS ou pelo Presidente da República. Porquê? Porque, quer dizer, acho que é um pressuposto, se é um pressuposto da formação deste governo, não faz sentido que os portugueses não conheçam as garantias dadas pelo Primeiro-Ministro. Por exemplo, quando o futuro Primeiro-Ministro, quando o Dr. Sampaio me pediu essas garantias, eu disse publicamente que haveria continuidade em relação às políticas do governo de Durão Barroso, que era quem tinha ido a eleições. E, portanto, isso foi dito publicamente. Aqui a carta não se conhece, não sei, acho que vai ser conhecida. Agora, as exigências de Cavaco Silva, quer dizer, foram o último ponto, quer dizer, porque eu não sei comentá-las sem saber. Porque se eram a sério, está a ver? Então têm que ter respostas a sério. Se eram só para Cavaco Silva deixar para a memória futura... Será uma forma de o Presidente da República se defender, se algo correr mal no passar a responsabilidade para António Costa. Olha, eu disse que estes pontos para mim eram importantes. Agora, não se conhecendo as respostas, é difícil fazer um juízo sobre a solidez disto tudo. Está a ver? Exigência. Eu, quando li aquelas exigências, a minha primeira reação foi... Mas depois vi aqueles que costumam traduzir, dos colegas seus, até mais as posições de Belém, que conhecem melhor, a dizer, não, o Presidente pede em garantias formais e não pede respostas dos líderes de outros partidos. Pronto, já aí era pôr água na fervura. Bastava António Costa responder.
mas respondeu o quê? O Presidente ficou satisfeito? Ainda não sei o desenlace final. E o que foi a público foi também que grande parte dessa resposta terá sido dada com o programa eleitoral do Partido Socialista. Pois, e António Costa diz que responde pelos compromissos internacionais. Eu quero deixar isso claro. Eu conheço o suficiente António Costa, não, sendo seu opositor político durante 4 anos na Câmara, para saber que é um homem responsável e que é um homem que respeitará os compromissos internacionais de Portugal. Se não o fizesse, para mim seria uma enormíssima surpresa. Era outra pessoa que não aquela que eu conheci. Agora, como Cavaco Silva pediu as garantias e as garantias foram dadas por escrito, é natural a nossa curiosidade. Mas acho que será satisfeito um dia, ainda para mais, porque, como foi dito, isto ainda não acabou. Cavaco Silva ainda quer falar com António Costa. Aparecerá aí o em digitar, porque a Constituição fala em nomear o Primeiro-Ministro, ouvidos os partidos políticos, representados na Assembleia da República. Depois nós agora temos essas figuras todas pelo meio, encarregar das diligências, formar governo, indicar, e depois indigitar, e depois é que no meio, quer dizer, qualquer dia, são 10 as figuras da pré-nomeação. Dr. António Vitorino, qual é a sua opinião sobre esta atitude de Cavaco Silva de pedir clarificações a António Costa na audiência de segunda-feira? Eu, quando li as condições, pareceram-me que elas estavam em linha com aquilo que é uma leitura institucional do papel do Presidente da República, e que mais do que propriamente um ato que tivesse como fosse uma pré-condição para a designação de um Primeiro-Ministro, era uma maneira do Presidente da República tomar as suas distâncias em relação à solução governativa que manifestamente não é do seu agrado e que resultava de uma votação parlamentar que, de certa maneira, tornava a indigitação do Dr. António Costa como a única solução. Porque eu, sinceramente, não penso... Disse isso aqui na semana passada, que se pudesse considerar responsável ou seriamente uma solução de gestão. Nem deste governo, nem de qualquer outro governo inventado ad hoc para gestão. E tenho dificuldade até em perceber que o Presidente da República tenha flertado com essa ideia. Mas, enfim, isso não sei, não... Está no comunicado. Ficaria surpreendido. Sim, mas o comunicado está ele todo construído de uma forma suficientemente ambígua para fazer o processo de translação da culpa. Quer dizer, todos os que vieram cá disseram que confirmaram que seria prejudicial. Tudo aquilo... Enfim, politicamente o que conta é o Presidente da República decidiu, e está no seu direito, em interpretação do seu mandato, criar distâncias em relação ao Governo, a que vai dar posse. E ainda falta, aliás, o episódio seguinte, que é o discurso da tomada de posse, que se aguarda com grande expectativa, porque será, digamos assim, o follow-up destas condições. Quanto à resposta, eu acho que houve ali alguma cumplicidade entre os dois. Porque se o Dr. António Costa dissesse, olha, o senhor põe as condições, mas eu acho que já as dei e, portanto, não tenho mais nada a acrescentar. Isso criava um problema político ao Presidente da República. E, portanto, colaborando com o Presidente da República, lá lhe deu uma resposta por escrito, não é? Que nós não conhecemos, mas que não custa adivinhar qual terá sido a resposta, na medida em que, das fugas que houve, se dá a entender que ele terá baseado no programa do Governo que foi apresentado à Comissão Nacional do PS e que já tinha incorporado as negociações com os partidos à esquerda. Portanto, isto faz parte de um ciclo, que é o doloroso processo de parturejamento de um governo que ainda não está completado, falta a indigitação formal, falta a posse, mas eu creio que isto corresponde mais a uma tomada de distância do Presidente da República. Curiosamente, o Presidente não ouviu o Conselho de Estado. É algo que me suscita também alguma admiração, alguma surpresa. Já que foram tantas as audiências? Sim, tantas audiências. Eu vi o Conselho de Estado em outras ocasiões especiais e outras menos especiais. Esta, como se vê pela atitude do próprio Presidente, e toda a gente sabe no país, se a altura politicamente especial nos seus mandatos é esta. E, quer dizer, não sei se ainda vai ouvir, é o que eu digo, mas quer dizer, agora já não fará assim tanto sentido, não é? E, portanto, sinceramente, isto tudo, olha, foi uma primeira vez, em variadíssimos aspectos, e pronto, é um capítulo novo da história do sistema político de Portugal. Porque, de facto, nada disto era esperado nos termos em que aconteceu. E o Presidente agora... Porque, veja, eu passei um pouco as passas do Algarve para formar governo, e foi muito depressa.
Mas nem Sócrates ganhou, como ganhou com a maioria absoluta, levou lá a lista, entrou a Cavaco Silva, ficou confirmada 2 vezes e veio-se embora, então problema nenhum. António Costa agora também passa um pouco as passas do Algarve, em circunstâncias completamente diferentes. E, portanto, na prática, o grau de intervenção do Presidente vai variando em função de se ter ou não maioria absoluta à partida e conquistada eleitoralmente. Portanto, eu gostava também de sublinhar esta conclusão. O nosso sistema permite quase tudo. O que é bom e o que é menos bom e o que é mesmo mau. É um sistema, de facto, ao fim e ao cabo, muito elástico. Há quem diga que é uma virtude. Há quem diga que os melhores sistemas são os clarinhos, os que funcionam com lógica, que as pessoas já sabem como contar e que não dá esta margem toda, não estica. Para haver surpresas. E alarga para haver estas surpresas, sim. Porque assim, quer dizer, nós chegamos ao fim disto tudo exaustos. Quer dizer, o país está estourado. Está completamente de gatas no sentido de precisa de... A querer virar a página da indefinição. Sim, Santa Maria, sim, acho que sim. Dr. Pedro Santana Lopes, em relação ao elenco governativo que já foi sendo conhecido ao longo do dia desta terça-feira, quais são, na sua opinião, os nomes sobre os quais recaem maiores expectativas? Expectativas, quer dizer, há uns já conhecidos, que já são mais conhecidos, mas o novo Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, o novo Ministro da Educação, Tiago Rodrigues, que é um cientista jovem, enfim, mas de 39 anos, que esteve em Inglaterra até há pouco tempo. Um investigador distintíssimo. Esse Ministro também, eu gostaria de falar do novo Ministro da Ciência. O novo Ministro da Ciência trabalhou muito com a Mariana Gá, que foi, de facto, uma pessoa que desenvolveu políticas muito capazes. E o Ministro das Finanças já é um pouco mais conhecido, está a ver? Portanto, quer dizer, eu, no geral, acho que é uma equipa que causou boa impressão. Não há ninguém na equipa que se diga que causa uma reação adversa. A Ministra da Administração Interna, são bons currículos. Acho que António Costa foi buscar pessoas, várias com perfil universitário, o Ministro da Saúde também é bom, tem uma boa imagem. Quer dizer, não vou estar aqui a dizer que uns são bons e maus. A equipa, no geral, acho que é uma equipa de gente capaz e competente e foi, nesse aspecto, uma surpresa positiva. Agora vamos ver se corresponde na prática, não é? E as dificuldades não são os currícula. É agora tudo o que vai passar, porque vão começar a ter que sair as medidas, os orçamentos, os déficits, os novos bancos. Agora vem a realidade, não é? Agora que vem o resto. Agora vem o resto. Agora a equipa é uma equipa, como digo, que foi uma surpresa positiva. Dr. António Vitorino, há aqui uma mistura de independentes, também regresso de algumas caras bem conhecidas e a pastas que já tiveram a responsabilidade, o caso de Vieira da Silva, na Segurança Social, Trabalho e Segurança Social. Parece-lhe que António Costa está a querer aqui dar um sinal de que há sangue novo, mas também há experiência? Sim, eu acho que o perfil geral do governo é de um governo moderado, portanto não há ninguém com facas na liga, mas é um perfil, sobretudo nas pastas económicas. O Ministro das Finanças, o Ministro da Economia, são pessoas que estão bastante entrosadas no que é a lógica da gestão económica da zona euro e da União Europeia. Isso Louçã dizia isso há bocado, que era um governo, perfil muito europeísta. Portanto, sob esse ponto de vista, tem um perfil moderado. Tem um misto de renovação e de veterania, digamos assim, Ministro dos Estrangeiros, que já esteve várias vezes no governo, o Ministro Vieira da Silva também, o Ministro Capolas Santos, que já foi o Ministro da Agricultura. Tem secretários de Estado que foram guindados à categoria de ministro e que acho que são boas escolhas. Pedro Marques, Maria Manuel Leitão Marques, Ana Paula Vitorino, não é a minha familiar, portanto não tenho nenhum conflito de interesses. E o Manuel Leitor, que o Pedro Santana Lopes referiu. Depois há umas incógnitas, de facto. A incógnita maior será o Ministro da Educação. Se calhar ser bom Ministro da Educação implica não ter estado no país nos últimos anos. É a melhor parte do currículo dele. Não vou ser, digamos assim, o distanciamento em relação ao objeto. Ministro da Defesa, que é especialista em relações internacionais, mas nunca teve experiência governativa. E depois, de facto, há 3 pessoas com um perfil profissional muito marcante e prestigiado. Ministro da Saúde, a Ministra da Administração Interna, que é uma grande especialista em questões de justiça europeia e de asilo e imigração, são temas muito na primeira página hoje,
e a Ministra da Justiça, que vem da Procuradoria-Geral da República, mas que é uma pessoa que conhece muito bem o funcionamento do sistema de justiça. Portanto, no seu conjunto, eu diria que é um governo equilibrado entre continuidade e renovação, é um governo moderado no seu perfil essencial. A questão não está, obviamente, na composição do governo, estará em saber como é que um governo deste género conseguirá conciliar este perfil com os apoios à esquerda. Do Bloco de Esquerda e do PCP. Essa é a incógnita. Dr. Pedro Santana Lopes, era isso que eu também ia lhe perguntar. Qual vai ser o maior desafio deste governo que vem aí liderado por António Costa? É mesmo essa conciliação? É conciliar as medidas constantes dos acordos ou as posições comuns com o Bloco de Esquerda e com o PC e o Bloco de Esquerda, com as exigências dos compromissos europeus. Eu acho que essa vai ser... E conseguir essa trajetória de crescimento e de recuperação. As medidas são quase toda despesa. Sim. E atenção, e pegar no país agora para conseguir voltar a um tempo de recuperação económica, porque tudo isto que aconteceu não ajuda muito. E o que está a passar fora das nossas fronteiras, este terceiro trimestre já não foi extraordinário, foi positivo, mas e o quarto trimestre é de admitir que possa haver alguma quebra. E, portanto, pôr o país a crescer, que é aquilo que o país precisa com pão para a boca, haver investimento, haver emprego, e depois o Governo fez este acordo fez uma série de promessas que trazem despesa e vamos ver de facto onde é que vai ser a compensação e conciliar isso com a União Europeia. Agora, acho que há uma certa folga neste momento na União Europeia. Com os problemas todos que a Europa tem, com alguns países a passarem os 3% por uma razão ou por outra, mas está tudo num momento difícil. O que se passa a nível o abate de avião, as reações, as movimentações geoestratégicas, eleições dos Estados Unidos, a Reserva Federal a aumentar os juros ou não, política de defesa, política financeira, há várias áreas em mudança neste momento no mundo. Acho que António Costa e o próximo governo podem ter aqui uma folga em Bruxelas. Pode beneficiar dessa conjuntura? Acho que sim. E, portanto, isso pode ser bom para passar o orçamento de 2016. E eu daqui também faço uma conversa com a coligação de centro-direita, ou seja, olhem para António Costa, a questão que o António punha há bocado. António Costa não é homem para ficar poucos meses. E não vamos pensar que ele é outra pessoa diferente do que é. Ele é um homem que uma certa parte do regime trouxe ao colo para trazer maioria absoluta, que o quis. Apoiou, era o desejado, substituiu António José Seguro, não deixou de ser bem visto para os setores todos. Vejam o que alguns setores da banca disseram, confiam nele. O Financial Times, que disse que não há problemas com António Costa, ele vai honrar os compromissos. Portanto, eu já disse aqui há umas semanas, não vale a pena estar a lutar contra um adversário que não existe. É preciso conhecer bem os adversários, senão sai tudo ao lado. E, portanto, acho que António Costa, ainda por cima, tendo essa folga em Bruxelas, que o António conhece muito melhor que eu, tendo essa folga em Bruxelas, acho pronto que pode ter aí sorte. Agora, as promessas foram muitas. Isto estava pano para mangas, o tal fim do filme. Vamos ver qual vai ser a explicação amanhã da sobretaxa. Mas quando se prolongam os filmes, normalmente depois a fita começa a enrolar, aqueles filmes antigos, está a ver? Normalmente começam a perder interesse. Exatamente, aquelas novelas prolongam. Portanto, prolongou, quer dizer, já estão a acontecer uma série de coisas que eram absolutamente evitáveis. É por isso que é melhor mesmo fechar a sala de cinema e dizer que vai para obras uns tempos e reabre com nova programação. Então, António Vitorino, uma nota muito breve para esta questão da folga. Vai ser mesmo assim, António Costa vai ter essa folga? Eu acho que era muito importante que nós saíssemos do processo por déficits excessivos deste ano. A execução orçamental de 2015 é o pressuposto da margem de manobra que o próximo governo tenha em relação a Bruxelas, em 2016. E, portanto, eu acho que os problemas da conciliação do programa de esquerda ou das negociações à esquerda com os objetivos orçamentais dependem muito de sairmos do processo de déficits excessivos, que tem como consequência aumentar a margem de manobra na negociação com Bruxelas, e, em segundo lugar, o comportamento da economia, e isso é muito importante. E vamos ver como é que ela se vai comportar no ano que vem. Como disse o Pedro, este último trimestre já deu sinais de algum enfraquecimento. É preciso ultrapassar claramente a crise política para criar as condições para a economia crescer. Dr. António Vitorino, Dr. Pedro Santana Lopes, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima. E a altura